Temos agora em nossas mãos mais um capítulo da série de Garten of Banban, o capítulo 4. E hoje vou trazer pra vocês a história do que aconteceu no capítulo 4 e também explicar algumas coisas pra vocês do que tá rolando, né? E também falar algumas informações e coisas interessantes que rolaram nesse capítulo. A história tá cada vez ficando mais enrolada, então eu vou tentar explicar da melhor forma possível. E algumas coisas que eu acabei vendo e acreditando que podem acontecer no futuro deste jogo. Bom, pessoas, muito obrigado por estarem assistindo. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino e também falem aí pra mim o que vocês gostariam de ver aqui no canal, coisas legais e interessantes que nós vamos trazer pra vocês. Então senta aí, fica confortável porque hoje nós vamos adentrar na história desse jogo absurdo que é Garten of Banban 4. Sim, o jogo continuou e já quero dizer pra vocês que vai ter o 5 e o 6. Pois é, um negócio simplesmente absurdo. Mas vamos lá, vamos para Garten of Banban, capítulo 4, e vamos ver, né, o que aconteceu nessa história muito louca. Você sabia que nós temos uma coleção de camisetas? Essas camisetas lindas você pode adquirir na loja. Estampas únicas e exclusivas com os personagens lindos que nós trazemos aqui no canal. E é claro, com várias outras artes maravilhosas. Confere o link na descrição que tem coisa muito da hora lá, você não vai se arrepender. Tem moletão, tem camiseta de manga longa, tem regata, tem tudo pra todos os tamanhos. Vá agora e confira. Já de cara, nós estamos na continuação do capítulo 3, onde justamente a gente tava correndo do próprio Jumbo Josh, daquele Banban absurdo, né, possuído lá, que ficou totalmente atacado das ideias, e ele lutou contra o Stinger Flynn, o Jumbo Josh tretou contra o Stinger Flynn também, aconteceu aquela treta toda muito doida, que nós vimos no final do capítulo 3, conseguimos fugir, né, nas costas de uma Opila, e agora nós temos a mini Opilinha, né, o fiote de Opila ali conosco, pra justamente fazer companhia, mas logo de cara nós somos atacados pelo Tamataki e o Shamataki, que é a tartaruga de duas cabeças, que vem pra cima que nem uma doida, não tá nem aí, não tem conversa, é só sair correndo que nem um alucinado. A gente consegue correr e vai descendo mais ainda, né, nesse complexo, né, do Jardim do Banban, né, essa creche que não parece que é só uma creche, o negócio é gigantesco, não para de coisa mais pra baixo. Até que aí a gente consegue finalmente chegar, né, no nosso objetivo, e quando a gente vai justamente pegar uma nova peça, um novo dispositivo de algum drone especial, parece que alguém nos capturou e agora nós vamos para uma sala de interrogatório. Tem uma sombra meio que falando algumas coisas ali, e ele está fazendo várias perguntas a respeito do que nós passamos até então. Sendo sinceros e verdadeiros, né, sobre todas as informações, nós somos então recebidos pelo Xerife Toadster, justamente que é um dos bichos que também foi colocado pelo lado do bem, que ele também tem até uma consciência, sabe? Ele consegue trocar uma ideia, e ele tá falando tipo, não, eu tô aqui pra proteger o reino da rainha Bauncélia. A Bauncília, ela tá ali, sabe, governando as coisas do reino, não tem muitos mais súditos e nem pessoas, na verdade esse reino nunca foi lá tão grande assim, mas parece que o Xerife Toadster tá protegendo ela justamente de ataques e de coisas do tipo. Agora eu vou resumir pra vocês que é o seguinte, tem alguns arquivos dentro do jogo, que nem eu falei pra vocês, que tem lá, sabe, coisas que dá pra você ler e tudo mais, e eles estão espalhados de forma meio embaralhada, então eu já vou resumir pra vocês o que aconteceu, pra vocês não ficarem perdidos. O caso 9, que é justamente o do Xerife Toadster, ele foi meio que feito justamente para ser o protetor das crianças, meio que o segurança delas. É como se eles tivessem colocado um novo tipo de influência para justamente nascer o bicho que nem ele. O Toadster, ele de novo vem do experimento do Givanni, vem também, né, desse experimento muito louco de utilizar essa matéria justamente para criar essas criaturas e fazer com que elas crescessem e tudo mais. Mas aí eles também conseguiram fazer o seguinte, eles colocavam essas criaturas justamente para aprenderem coisas, e o Xerife Toadster, ele foi ensinado com filmes de faroeste antigo, justamente para tentar colocar a cabeça de que ele seria um xerife, ele teria que justamente proteger as crianças e proteger os inocentes. Mas de novo o negócio deu errado, porque ele acabava fazendo isso até com os funcionários do lugar, e ele ficava ali, sabe, cobrando eles e até fazendo vários interrogatórios e até prendendo eles, que tem ali uma parte de meio que de prisão que ele acabou, sabe, fazendo e construído justamente nesse reino da rainha Bauncélia. O que dá a entender é que quanto
quanto mais baixo a gente chega, mais perto talvez da criação do Givanium e outros experimentos que a gente foi fazendo, a gente vai chegando nesse complexo. O negócio é enorme e parece que cada vez mais embaixo a gente vai ter mais respostas e também perguntas. O próprio Toadster, ele vai falar que ele não tá entendendo direito o que tá acontecendo, mas ele sabe que nós viemos da superfície e ele não tem contato com as pessoas lá de cima já faz muito tempo, pois os funcionários desapareceram também e alguns até foram devorados por outras criaturas que nós já até presenciamos, né, nos capítulos anteriores, que alguns funcionários tentaram sobreviver, mas não deu certo. Eles acabaram sendo atacados pelos experimentos e isso acabou, né, com o lugar todo e veio tudo abaixo. E as crianças foram levadas mais e mais embaixo e aí então parece que as crianças não estão nesse andar também. Pois o Xerife Toadster ele vai falar que as crianças foram levadas em outros andares e agora a Balncélia pode nos ajudar a consertar o elevador para descer mais ainda. Parece que o Garten of Banban tem esse ciclo, né? A gente chega e vai, passa pelo lugar, desce. Vai pro próximo andar, passa por um monte de coisa, desce. Vai de novo, passa pelo andar, desce. E agora parece que vai ser a mesma coisa. Pela estrutura que eles fizeram ali, o Toadster, ele servia para proteger as crianças. Mas agora, quando tudo, né, aconteceu, o colapso desse lugar todo, né, veio abaixo, parece que agora o Toadster, ele tá defendendo a Balncélia, porque ele sabe que ela tem um negócio muito terrível escondido nela. Ela tem aqueles bichinhos que a gente até viu no capítulo 3, que tem lá a foto dela, teria os Naughty Ones, que seriam os levadinhos, ou os bichinhos atacadinhos, assim. Então, todos escondidos dentro da barriga dela. Vou falar um pouco mais dela, porque também tem alguns arquivos que vai explicar que eles também tentaram fazer a apresentação dela como se ela fosse uma cuidadora, uma mãe, e ela foi programada para fazer isso, basicamente. Ela era para ser justamente a guardadora das crianças, mas parece que o experimento do Givanium acabou colocando coisas novas dentro da bolsa de canguru dela. Eles acabaram fazendo de novo, né, pegando o experimento de alguém, pegando, sabe, assim, o genoma, e aí mistura com o Givanium, e aí coloca num personagem e tudo mais, com a estrutura deles lá, virar um bicho e tudo mais. É como se eles fizessem um mascote virar de verdade. Só que o mascote acabou criando novos mascotinhos dentro da barriga, e parece que quando eles saíram a primeira vez, né, quando essa barriga foi aberta, né, a bolsa da Balncélia, melhor dizendo, deu um ruim do caramba e vários funcionários acabaram perdendo a vida, tendo então que ela fosse contida e ela segurando a barriga então, e eles reprogramaram ela para segurar a barriga para justamente os bichos não saírem, para evitar que essas criaturinhas que não têm um tipo de mente a não ser ligadas no modo, sei lá, famintas toda hora, saíssem da barriga, então ela tem que conter os bichos lá dentro. Tanto ela quanto o Xerife Toadster não foram prontos para a apresentação, justamente devido a esses problemas terríveis que eles passaram. Bom, agora você vai justamente conversar com a Balncélia, que o Xerife Toadster vai te apresentar, e ela vai falar que o reino justamente tá um pouco mais vazio, infelizmente, por conta de vários problemas, mas ela tá vendo que você é um pai preocupado, que assim que nem ela, também, né, fica preocupada com as crianças e o Toadster também, e eles querem tentar resolver o negócio de alguma forma, mas ela também tem que se resguardar, justamente por conta dos bichinhos que estão na barriga dela. Então, ela vai ficar ali pra conter os bichos, mas ela vai tentar te ajudar, te guiando justamente nesse andar inteiro, pra você poder pegar pedaços do elevador e assim pegar lá e consertar e conseguir descer para o 5º andar. Bom, agora o Toadster, ele vai nos acompanhar justamente por onde estão os elevadores. A gente vai até encontrar aquele bicho que é como se fosse um arame, né? Que é o tal do Kabob Man, e aí ele vai ter uma parte importante desse capítulo, por incrível que pareça. Uma coisa que é importante notar é que parece que o complexo era todo feito para justamente essa parte ser onde os funcionários dormiam e poderiam ficar justamente várias horas depois do dia, né, que eles trabalhavam. Eles poderiam ficar aqui justamente para dormir, né, e não precisar voltar para casa. Vários lugares acontece isso, já até expliquei, né, no próprio resumo dos livros do Tales from the Pizzaplex, onde tem vários lugares que eles constroem justamente para os funcionários ficarem perto, né, do local de trabalho, justamente para evitar, né, aquela coisa de locomoção. E se caso aconteça algum problema, os funcionários já estão ali para conter, né, sabe, qualquer coisa que aconteça, principalmente porque eles mexem com coisas químicas e transformações e mutações, então faz todo sentido esse lugar ser um negócio para eles poderem dormir, né, e ficarem ali caso aconteça alguma emergência. Tanto que nesse mesmo andar é a enfermaria também, justamente dos funcionários poderem cuidar. Só que agora a enfermaria está sendo usada como
prisão pelo xerife Toadster. Mas voltando aqui, a gente vai com um sapinho muito doido na parte de ventilação, né, que toma conta, né, pra a parte de oxigênio chegar, né, nas partes mais embaixo. E aí nós encontramos justamente algumas informações do tal Jester, que seria, né, como se fosse ali o bobo da corte, e o nome dele é Bitter Giggle, e ele vai tentar nos enganar, que ele é todo, né, trickster das ideias, aquela coisa de querer enganar os outros. E aí nós temos também mais algumas informações. Ele foi feito justamente para fazer a diversão da criançada, a galera poder dar uma risadinha ou outra e tal, mas eles descobriram que tem um efeito bem complicado. Se a Bauncélia, ela ri, ela vai soltar a bolsa. E aí então falaram assim, ó, não dá para colocar os dois um perto do outro, a gente tem que deixar o tal bicho afastado, ele não pode falar, ele tem que ser submisso à rainha. E aí então ele pode, né, ficar aqui de boa, mas ele não pode soltar piadas perto da rainha, porque senão vai dar ruim. Então eles tentaram colocar esse bicho pra entreter as crianças e, sabe, fazer a alegria delas. Mas também não deu certo, porque ele fazia um monte de piada ruim. É basicamente isso. Tanto que o próprio bicho, né, ele fica muito frustrado, que ele não consegue fazer as pessoas darem risada. Tanto que ele fala assim, essas pessoas não foram programadas pra rir, elas não foram feitas pra dar risada, nunca vi um negócio desse. E aí ele fica frustrado e ele quer contar piada pra todo mundo, e o objetivo dele aparentemente é causar um caos dentro do lugar. Não sei se foi ele que causou, né, o caos inicialmente, aparentemente sim, mas parece que ele causou uma confusão enorme, pelo menos nesse andar. Depois de a gente enfrentar ele, a gente vai um pouco mais pra frente pra desligar toda a parte do sistema, né, pra gente poder continuar caminhando e poder pegar, né, as partes do elevador. Conseguindo passar pelo Nab Nab, né, que vai ali na parte dos dutos, a gente então volta pra rainha, volta lá no elevador também, conserta a parte do elevador e volta a falar com a Bauncélia. Ela vai falar que tem alguns perigos que estão rolando dentro, né, do complexo todo, e um velho amigo acabou reaparecendo para a gente trocar uma ideia. E esse velho amigo nada mais nada menos é o tal do Bambam, o cabeça de salsicha, veio finalmente conversar com a gente, e ele vai trocar uma ideia falando, ah, eu posso controlar essa raiva que tá dentro de mim, que eu fui feito de uma forma errada e tudo mais. E aí ele fala, ó, tem um outro amigo no final do corredor que você tem que também trocar uma ideia. E é nada mais nada menos que o tal do Stinger Flynn, que seria, né, quem deveria ter levado as crianças mais pra baixo, mas parece que foi outra coisa que aconteceu também. E aí ele vai começar a talvez contar alguma coisa diferente que vai acontecer no futuro. Deixa eu explicar pra vocês. Parece que o Stinger Flynn tá fazendo é uma possibilidade do que pode rolar num futuro distante. Ou é justamente, tipo, talvez o Garten of Banban no passado, e talvez a gente tá vendo, né, já o que aconteceu depois, né, da gente ter saído da creche, ter saído do complexo. Então, se for isso, parece que a gente não salvou a criança, não salvou o nosso filho, e parece que agora, né, que a gente tá vendo ali, é uma continuação daquele sonho no deserto, que eles estavam andando de carro, aquela coisa toda, e aí eles bateram o carro e agora estão todo mundo ali meio que solto, né, fazendo ali uma fogueira pra tentar, sabe, se esquentar na noite. E aí eles estão comendo alguns legumes e vegetais. O Jumu Josh não está com eles, né, a gente só tá com algumas pessoas ali perto, né, o próprio Nab Nab, tá o Capitão Fiddles, tá o cabeça de colher e concha ali, que é o tal dos Zolfius, e vários outros que estão ali também, o próprio Stinger Flynn e o Bambam. Mas agora acontece algo um tanto quanto inusitado. Enquanto eles estão trocando ideia na fogueira, sabe, falando das suas experiências pessoais e tudo mais, sabe, falando de coisas que aconteceram e que eles têm que agora lidar com esses sentimentos, eles estão ouvindo no fundo um barulho de um trem. O trem tá chegando cada vez mais perto, e aí do nada, quem que é? Nada mais nada menos que o Choo Choo Charles. Sim, o trem muito louco do Charlão Brabo aparece em Garten of Banban. Sim, antes que vocês perguntem, pô, é um crossover, o que é isso? Isso aqui? Sim, é um crossover, não, eles não roubaram o modelo nem nada. É realmente autorizado pelo cara que fez o Choo Choo Charles de utilizar o bicho no Garten of Banban. Então o que tá dando a entender é que os universos são meio que compartilhados. O universo do Bambam com o universo do Charles. O que é muito bizarro. Parece que eles estão, então, numa ilha. Parece que eles tentaram, sei lá, não dá pra entender o que aconteceu. Será que isso já é no Charles 2 e o Charles foi, né, e conseguiu fugir da ilha e tá em outro lugar? Eu não tenho essas respostas. A única coisa que eu sei é que talvez é um poder do Stinger Flynn de tentar mostrar o que pode acontecer no futuro. E talvez ele adivinhou que seria o Charles aparecendo. Não sei. Um negócio meio doido aí das ideias. Mas a gente acorda desse transe que o Stinger Flynn nos colocou e
E a gente então agora vai com o Bambam na segunda parte, justamente pegar, né, agora uma outra parte do elevador. Trocando uma ideia com o Bambam, ele vai justamente confirmar que ele é o Uthman Adam, um dos principais cientistas que estava cuidando do Givanium, e que nem eu falei pra vocês, as pessoas elas são meio que clonadas pra esse bicho, né? A pessoa, o Uthman Adam, existe, ele tá em algum lugar, ou ele morreu, nós não temos essa informação, mas uma parte, né, vai justamente pra esse bicho, né, e virou o Bambam, e ele acredita que ele é o Uthman, sabe? Ele acredita que ele é a pessoa ainda, só que agora tá na pele do Bambam, sabe? Então ele tá tentando fazer alguma coisa pra reverter isso, ou tentar sair desse lugar. Enfim, a gente vai caminhar justamente pra tentar libertar mais algumas coisas, e aí temos o paralelo do Bitter Giggle, que vai contar que eles tentaram fazer vários jesters, né, vários ali bobos da corte pra, sabe, ficar ali no reino da rainha, mas, né, a gente viu que só um deu certo, o resto tá ali descartado, e a gente consegue pegar ali mais os cartões e pegar a segunda parte do negócio. Mas pra chegar nessa segunda parte do elevador, a gente vai ajudar um antigo amigo do Bambam, que é o Zolfius, e nesse meio do caminho o Nabi Nabi aparece e pega o boneco que a gente ia deixar ali, né, o Sr. Kabob, e aí a gente sai correndo atrás do Nabi Nabi, devolva o bichinho que nós temos que entregar pros Zolfius lá. E aí o que acontece? A gente vai, corre atrás do bicho e acontece um embate entre o Bambam e o Nabi Nabi. Os dois ali enfrentam, dão, sabe, uma trocação de soco, e aí o Bambam fica todo meio, sabe, ferido pela treta e o Nabi Nabi ficou ali desacordado. Nós conseguimos pegar a próxima parte e voltar lá na Balsélia. Quando a gente volta, finalmente a Balsélia ela nos recepciona, fala, ah, que bom que você tá consertando aqui. A gente entrega pro Toadster, né, a próxima parte também. E ela então fala, ó, você tem que ir agora na última parte, justamente pra poder descer e ficar o elevador consertado. E só não se esqueça de vir aqui mais vezes, não se esqueça de você voltar aqui pra você revisitar o reino. E chegou outras pessoas, né, que foram ali, sabe, que talvez estavam descendo procurando, talvez a gente, que é o jogador, talvez pra ter respostas, ou eles estão tentando procurar comida, não sei, mas eles tentaram chegar ali no quarto andar e o Xerife Toadster prendeu todos eles. Ele prende a Bambalina, ele prende a Slow Celine, prende, né, os Opilas, né, o Shine e o normal, prende também o Jumbo Josh e ele fala, olha, essa galerinha aqui adora armar uma confusão, ele fala um pouco mais de detalhes de cada um, mas não é nada que vocês já não soubessem dos outros Garten of Bambams, né, que eu já até falei nos outros episódios. Mas aí agora nós vamos então para a última parte, pegar a última peça para consertar o elevador. E essa parte é justamente talvez de teste de funcionários, justamente para tentar perceber ali, sabe, eles verem como é que eles estão aptos para fazer os seus trabalhos. E temos então que passar por 3 etapas até chegar justamente, né, na tal peça do elevador. A primeira parte vai brincar meio que de Observation Duty, onde a gente tem que ver as partes das salas e ver o que mudou. A gente tem que fazer isso 3 vezes. E na sequência a gente encontra o Bitter Giggle, que é o tal filha da mãe do tal do Jester, o tal filha da mãe bobo da corte, e ele solta em cima da gente um bicho chamado Kitsaurus, que é um T-Rex misturado com um gato, e ele vem pra cima da gente que nem um doido. O que a gente tem que fazer é justamente fazer com que ele bata a cabeça nos painéis gigantes que a gente tem que acionar no chão, e acionando os 4, ele fica tonto e desmaia. É isso a batalha desse chefinho absurdo. E a última parte nós temos que pegar os cristais da Balsélia. Nós pegamos o cartão, então, pra abrir a parte dali do lado, e nós vemos também algumas comunicações entre os funcionários, onde eles estão com medo, temendo pela vida deles, e eles estão tentando, sabe, se organizar em andares mais embaixo também para tentar sobreviver. Parece que quanto mais baixo, talvez seria a parte mais segura, já que as outras partes foi totalmente contaminada por monstros e mutantes, e eles estão tentando encontrar talvez mais algum refúgio da parte, né, de baixo, já que em cima esses bichos absurdos estão tudo tomando conta. Quando a gente vai finalmente pegar a última parte, o Bitter Giggle nos prende ali dentro para a gente não poder sair e enfrentar ele na cara a cara. Ele prende a gente e ele sai correndo porque ele fala, eu vou finalmente soltar a minha última piada. Eu vou soltar a piada pra cima da Balsélia, porque eu estou cansado disso tudo, porque falaram que eu não posso fazer ela rir e eu vou fazer ela rir, custe o que custar. Eu vou soltar a minha piada pra cima dela. Não quero saber, vocês vão ter que me engolir, porque eu tô cansado das pessoas não rirem das minhas coisas e eu ser literalmente um bobo aqui dentro. Mas eu sou o maior bobo da corte e agora vocês vão ver o que vai acontecer. A gente tenta sair no desespero ali, utilizando o drone, sai correndo e tal. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que, nesse meio do caminho, se você parar, né, antes de entrar nessa sala, você consegue voltar lá na sala de onde aconteceu a treta do Bambam com o Nabi Nabi, e lá dentro vai ter o tal do Mr. Kabob com agora o
negocinho pra você, sabe, ativar e falar, abra-te sésamo. E aí a sala que tá ali tem uma portinha, ela vai abrir e ter como se fosse um cartãozinho secreto. E aí, pegando esse cartão, nós vamos lá pra uma sala escondida lá nos primeiros partes que nós fomos. E dentro nós temos que é o Syringium. Syringium é um bicho feito de agulhas e é feito de pedaços de hospital. É um bicho feio que dói do caramba e que talvez ele venha, né, agora no capítulo 6, que eu já vou explicar pra vocês como assim capítulo 6, cadê o 5? Enfim, vamos continuar aqui. Quando a gente volta lá pra Balmcellia, tá lá o tal do Jester fazendo a piada, né, mortal, e também tá o Kitsaurus do lado dele. Nisso, a Balmcellia, ela tenta parar ele de algum jeito, ela dá um pulão e a Mini Opila acaba caindo em um dos tanques de Givanium, fazendo com que aquela Opilinha vire uma Opila absurda, shiny, absurda, treteira do caramba, feia que dói, e ela parte pra cima do Kitsaurus e os dois vão tretar lá pra dentro, né, do capítulo 4. Vão tretar lá pra dentro dos complexos. Nisso, o Bitter Giggle consegue sortar a piada que ele tanto quer e a Balmcellia, ela não se aguenta e dá um monte de risada, soltando então os meliantezinhos, né, os bichinhos atacados da barriga dela. O Toadster, ele vem correndo falando, vambora, vamos lá tentar consertar o elevador, e a gente vai correndo daqui, agora o andar inteiro vai pro caramba, e aí a gente sai correndo pro elevador, termina de consertar ele e desce para a próxima parte desse complexo muito louco. Bom, isso é Garten of Banban 4, mas eu tenho que contar mais algumas coisas. Parece que o capítulo 5 vai ser justamente uma parte desses sonhos, né, que o próprio Stinger Flynn induz na gente. Caso vocês não lembrem, é o Stinger Flynn que faz essas visões muito loucas conosco, sabe, coloca esse negócio meio de sonho, um negócio meio doido. Então parece que o capítulo 5 vai ser uma reinterpretação justamente, né, com esse sonho do Stinger Flynn, talvez, sabe, prevendo as coisas que acontecem no futuro, talvez contando por um outro ponto de vista, deixando o jogo um pouco mais atacado. Parece que o capítulo 5 vai ser isso, justamente colocando, né, um aspecto mais de terror, um negócio mais sinistro dentro do Garten of Banban, mas parece que é um sonho do Stinger Flynn colocando na nossa cabeça. E é claro, vai ter o capítulo 6, que é justamente a continuação do 4, onde nós vamos justamente colocar, sabe, os pingos nos is e talvez trazer o cetro da Balmcellia e fazer com que ela pare de sortar os coisinha ruim pelo complexo todo. Parece que a história vai caminhar pra aí. Será que a história vai acabar no 6º? Eu acho que não. Eu acho que vai pro 7º, pro 8º, pro 9º, pro 10º. Eu acho que o negócio vai agora e eu não sei quando que vai ter fim. Talvez tenha fim quando justamente eles verem que o negócio não tá, sabe, talvez rendendo, não sei. Só sei que parece que essa história tá longe de terminar e cada vez mais as coisas estão aparecendo, aparece personagem novo e tá vindo mais coisa. E parece que é isso. Vamos ver, né, a loucura que eles vão aprontar. E agora que tem o Chuchu Charles no negócio, quero ver como é que esses dois universos se juntaram aí. Bom, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino e por favor mandem coisas aí que vocês gostariam de ver no canal. Muito obrigado pessoas por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.